na sua trajetória do Palmeiras. Mas existem derrotas e derrotas, né? Existem derrotas em que o time joga bem e não aproveita a chance. Existe derrota onde a sorte ou o azar definem o jogo. Existem derrotas onde as coisas não vão bem mesmo. A derrota de hoje você recebe de que forma? Você entende a derrota de hoje de que maneira? Muito obrigado. Olha, eu não vou justificar muito, vou apenas dizer que o nosso adversário foi melhor, mais experiente, soube lidar com este momento de tensão que é uma final. Acho sinceramente que hoje a experiência ganhou a irreverência e foram melhores, apesar do jogo ter sido decidido num detalhe, mas acho que no geral o nosso adversário foi melhor que o Palmeiras. Obrigado. Aqui, por favor. Abel, aqui à sua direita, Maurício Ferreira da Rádio Band News FM. Deu a sensação que no primeiro tempo o Palmeiras era um time que estava esperando um pouco mais do Flamengo, né? Esperando essa iniciativa do time adversário para poder rodar um pouco mais, talvez desgastar o adversário. Qual foi a estratégia planejada para o jogo de hoje? E dentro desse contexto que você viu um Flamengo mais experiente, que soube controlar melhor até as emoções do jogo, talvez tenha faltado um pouco de repertório para o Palmeiras buscar uma iniciativa também para tentar equilibrar um pouco mais esse compromisso? Olha, para ser muito sincero, apesar de termos uma equipa jovem, faltou-nos um bocadinho de mais coragem e ousadia. Acho que foi isso que faltou. Acho que como eu tinha dito aqui ontem, a forma de jogar do nosso adversário não é surpresa. Eles partem a equipa, 5 a atacar, 5 a construir e 5 a atacar. O Alexandro, o Danilo e o zagueiro canhoto, que estou-me a esquecer agora do nome, o Léo, sem desculpem, o Léo, com o Pulgar e com o Jorginho ali pela frente, e eles tinham 4, nós tínhamos 5 e nós tínhamos 4, e procuramos saltar sempre que o Léo carregava a bola, tentar saltar com o Lopes e depois igualar com o nosso Andreas, mas como eu te disse anteriormente, acho que mais do que dar justificações é dizer que o nosso adversário foi melhor, foi mais pesado, mais cascudo, mais experiente, soube lidar com este momento de tensão. Apesar do jogo ter sido definido num detalhe de bola parada, ainda tivemos depois no final sem criar muito perigo, mas uma clara e grande oportunidade do Roque. E há ali um lance muito duvidoso ou no início do jogo, mas enfim, seguimos. Acho não, o Flamengo foi melhor e ponto final. Aí, por favor, Abel. Boa noite, Abel. Márcio Levi, TV Norte, Acre. Você falava em relação à juventude da sua equipe. Pensando para 2016, sendo que o Flamengo, ou 2026, você pensa em mesclar, trazer mais experiência, jogadores mais talhados, mais trabalhados para a equipe, pensando em 2026? Obrigado. Não. Acho que são equipas que estão em momentos diferentes. O Palmeiras está com uma equipa em crescimento, o Flamengo está com uma equipa madura, muito madura, e isso viu-se hoje. Danilo, Alessandro, Jorginho, Bruno Henrique. E nós temos uma equipa, eu falei-vos aqui ontem, eu acho que entendo todas as críticas, porque nós não fomos capazes de fazer um jogo que queríamos, na minha opinião, por esse fator mais mental, da ousadia e da coragem que podíamos ter tido. Mas como te digo, o jogo foi resolvido num detalhe de bola parada. Fica a experiência de uma equipa que foi construída ao longo deste ano, com lesões importantes, e é verdade que nós chegamos ao final, estamos no final da época, e estes dois últimos meses foram muito duros para nós. Obrigado. Abel, boa noite. Camila Alves, da Globo. Eu sei que nas últimas semanas você chegou a dizer que vocês estavam apostando em todas as fichas aqui na Libertadores, mas aí, querendo ou não, vocês ainda têm outros jogos do Brasileiro aí na sequência da temporada. Queria saber como é que você vê essa sequência da temporada agora, e se me permite, o que é que você conversou com o Vitor Roque lá no campo, viu você levantando a cabeça dele por mais de uma vez ali depois do jogo?
quando nós comparamos o Vitor Roque, o Bruno Henrique com o Danilo, com o Alessandro, com o Jorginho, né, que ganharam agora a Libertadores aos 30 e não sei quantos anos, sabe, ele tem 19, 20 anos, portanto vai ter muitas oportunidades de poder ganhar esta competição, e isto acaba por ser uma experiência para o Flaco Lopes, uma experiência para o Alain, uma experiência para o Vitor Roque, uma experiência para o Giai. Como te disse, são equipas são elencos em estados de maturidade competitiva completamente diferentes. Uma equipa madura, cascuda, e uma equipa que tem presente e tem muito futuro. Infelizmente o nosso adversário foi melhor, fica a experiência, fica a dureza da derrota. A vida não é feita só de vitórias e é nestes momentos que precisamos ser resilientes, e para o ano vamos tentar, como tentamos nestas últimas 5 temporadas desde que eu estou aqui, viemos 3 vezes à final, ganhamos 2, perdemos uma, ganhamos uma com este adversário, perdemos uma com este adversário também agora. Chegamos a uma meia final, outras quartos de final, tentaremos para o ano novamente, para que estes jogadores possam repetir esta final e poder dar outra resposta, é o que eu te posso dizer. Obrigado. Desse lado aqui, Abel, por favor. Acá, Abel. Cristian Mendoza, de La Más Producciones de Formosa, Argentina. Toda mi admiración para usted. Obrigado. ¿Qué le faltó hoy en cuanto al juego? Porque vimos por momento un equipo muy largo, un equipo previsible en el primer tiempo, y la sensación que tuve es que esperó que Flamengo dé el golpe, que le toque la oreja, como decimos en Argentina, e aí pareciera que reaccionou, pero pareciera que um pouco tarde. Gracias. A verdade é que nós só nos soltamos depois de sofrer o golo. Concordo contigo. E a estratégia defensiva estava certa, os meus jogadores cumpriram com o que tinha que ser. O problema não foi a estratégia defensiva. Porque é que eu digo que o nosso adversário foi mais experiente, foi mais cascudo? Os meus jogadores quase sempre passavam a bola de primeira. Quase sempre tocavam lá da primeira. Num jogo como este tens que dominar a bola, ter a coragem de dominar a bola sob pressão, porque nós somos bons, conduzi-la, driblar se for o caso, e quando tu vês a tua equipa a passar só, quase sempre de primeira, tu sentes isso, sentes que há ali um peso, sentes que não estão soltos, sentes que falta ali um bocadinho de ousadia e coragem, que foi o que aconteceu depois de sofrermos o golo. Mas aí já foi tarde, mas mesmo sendo tarde temos uma oportunidade clara do Roque, infelizmente ela não entrou, mas honestamente, já o disse e volto a repetir, sabia que este jogo ia ser decidido por detalhes, mas no cômputo geral o nosso adversário foi melhor. Parabéns para eles, que desfrutem desta vitória, é uma vitória única, é algo que fica marcado na memória e na história de cada um de nós, e nós para o ano com este grupo tentaremos novamente. Obrigado. Por favor. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da TMC. E quando você fala, né, que de um lado é um time cascudo, do outro um time irreverente, mas o Palmeiras ainda tem também os seus jogadores cascudos, né? Você acha que faltou mais, talvez, de Piquerez, de Rafael Veiga nessa decisão de Copa Libertadores da América para ajudar esses jogadores mais jovens a terem um pouco mais de tranquilidade na tomada de decisões? E uma segunda pergunta, se me permite, com relação ao próprio elenco do Palmeiras, né? O Palmeiras que investiu muito, porque também vendeu muito nessa temporada, mas foram atletas que não conseguiram nesse primeiro ano dar aquele resultado que você já esperava inicialmente, ou ainda é algo muito cedo para falar sobre jogadores que chegaram nessa temporada? Olha, para te ser muito sincero, depois de tantas saídas e mexidas que nós fizemos no plantel, que não é fácil, e tu vês quanto é duro reconstruir. Não é só comprar jogadores caros, é preciso criar a mentalidade vencedora, é preciso chegar para perder, é preciso criar esta casca. Por isso que eu estava-te aqui, compara a nossa frente de ataque com a frente de ataque do nosso adversário, compara a nossa defesa, goleiros, zagueiros, laterais, com a do nosso adversário.
Eu não te consigo dizer que estou triste depois de tantas alterações que nós fizemos, conseguirmos estar até ao último a decidir o título que teve nas nossas mãos e nós os deixámos escapar. Dizer-te que estou triste porque chegámos à final da Libertadores num ano de tantas mudanças e tu vês que é tão difícil ser consistente. Olha para o Botafogo. Portanto, é muito difícil manter uma consistência e, portanto, acho que fizemos o que a nossa equipa podia entregar. Sabes, tivemos lesões de jogadores importantes na nossa estrutura, tivemos lesões no nosso goleiro, tivemos lesões no nosso motor, que neste caso foi o Lucas, depois de ter 2 saídas. Fizemos 2 vendas que tínhamos que fazer. Tivemos infelizmente uma lesão do jogador que mais produziu o ano passado aqui no futebol brasileiro, que nos podia ajudar, mas mesmo com essas ausências todas, mesmo com esta reformulação toda, nós fomos capazes de chegar ao mês de novembro inteiros. Foi um mês duro, um mês difícil, e tenho que o reconhecer. Fica a experiência, fica a cultura, fica o momento dos meus jogadores, dos mais jovens, e acho que não é justo. Não é justo com os nomes que tu disseste de mas eles não conseguiram. É um momento extremamente intenso, é um momento que eu já o vivi a primeira vez, já o vivi a segunda, já o vivi a terceira. Os meus jogadores tentaram, os meus jogadores quiseram, mas infelizmente, como te disse, o peso da final notou-se muito nestes detalhes que eu estou a dizer aos teus colegas, no passar de primeira, não conduzir, não arriscar com medo de falhar. Eu costumo dizer que o maior risco que nós podemos cometer na vida é não arriscar. Ficou a experiência, uma gratidão imensa aos nossos torcedores, fizeram um sacrifício imenso para poder estar aqui connosco a apoiar-nos. Se é verdade que há uns anos atrás conseguimos ganhar a este grande rival, que é o nosso maior rival, um dos maiores rivais que nós temos, hoje eles foram melhores e temos que aceitar, por muito que nos custe, por muito que eu também odeio perder, mas acho que esta competição merece todo o meu respeito, toda a minha postura, e dar os parabéns ao nosso adversário. Dei os parabéns ao Luís Filipe, que desfrute, que vive este momento, porque são momentos que ficam marcados para sempre nas nossas memórias, e também a todo o elenco do Flamengo, porque foram melhores. Tudo que eu possa estar aqui a dizer é desculpas, eles foram melhores e ponto, apesar do afinal ter sido decidido num detalhe. Obrigado. As 2 últimas, por favor. Aqui. Abel, boa noite. Gabriel Órfão, da revista Placar. Abel, após a final de 2021, a gente teve uma entrevista dos seus jogadores falando que o gol do Rafael Veiga no começo da partida foi um erro da defesa do Flamengo, que você já tinha alertado no treino sobre a possibilidade desse erro. E hoje a sua equipe acabou não conseguindo marcar. Eu queria saber se, na sua visão, a equipe do Filipe Luís é ou não mais difícil de se ler, de se entender, do que a equipe do Renato Gaúcho naquela época. Obrigado. E se eu te disser que elas jogam exatamente iguais, acreditas? O Luís Filipe jogava o que fazia o Alessandro, de trás para a frente. Os 2 zagueiros faziam exatamente o mesmo, com o lateral direito a espetar-se. Jogava o Gabigol a fazer o que faz o Arrascaeta. Jogava na frente, o centroavante na frente foi encostado, o ponta encostado à direita foi o Bruno Henrique. O centroavante já não me lembro quem era. Era o Gabigol. E tinha o Everton Ribeiro. Era uma equipa que construía 3-2 com o lateral esquerdo baixo, que era o Luís Filipe. As dinâmicas não são muito diferentes, mas a equipa é diferente. Esta é uma equipa com muitas opções, dentro e fora, e com muita experiência. Uma equipa com muita experiência, muito bem treinada também, muito bem treinada, mas se vocês forem comparar as dinâmicas, é muito parecido, mas hoje o nosso adversário foi melhor. Não adianta aqui, és tu que me estás a chamar para 2021. Constroem 3-2, na altura tinha o Andrés Pereira no adversário com o Arão, que os 2 na frente. As dinâmicas eram muito parecidas, mas com outro tipo de jogadores.
Esta é uma equipa muito agressiva, vocês viram a forma com que esta equipa vai nos duelos, pegou muito forte, alguns até forte demais, e acho que o Arte foi muito simpático, não quis se calhar estragar a final. Há um lance que vocês sabem que é extremamente duvidoso na primeira parte, que pode mudar o decorrer do jogo, mas o árbitro entendeu não dar vermelho. Vocês sabem do lance que eu estou a falar, mas enfim, não vou procurar abster-me de falar mais de arbitragens. As imagens estão aí, mas como disse, é uma equipa bem treinada, muito agressiva até demais, e pronto, o Arte foi simpático nesse lance, na minha opinião. Obrigado, Abel. A última. Abel, Bruno Milhozzi, Rádio Bandeirantes. Abel, além do jogo, hoje acho que é o momento de falar de uma espécie de encerramento da temporada, porque você mesmo já falou em relação ao Campeonato Brasileiro, que de certa forma o Palmeiras não está tão vivo na disputa. Eu queria te ouvir uma análise desse ano, os fatores que aconteceram, narrativas que você destacou, você pontuou também algumas questões de lesão, de calendário. Queria uma análise sua desse ano e uma pergunta simples. Você acha que o Abel em algum momento errou em 2025? Montagem de elenco, escolhas? Queria uma análise sua. O Abel, desde que é maior de idade, erra muito, muito. E foram esses erros todos que me trouxeram até onde eu estou. Foi uma sucessão de erros e erros e erros, e algumas vitórias. Mas sabes, no futebol ninguém perde sozinho. Eu sei que há um responsável, mas ninguém perde sozinho. Eu entendo a cultura de onde tu estás. Felizmente a cultura do clube que eu sou treinador é completamente diferente do que, se calhar, não sei qual é a tua intenção na tua pergunta, mas isso tem a ver com a cultura. Ou o que tu me estás a dizer, o Zubeldia agora é muito bom e era muito ruim. É o que tu me estás a querer dizer? Mas não é? Eu posso interpretar. O que tu me estás a querer dizer é que o Zubeldia agora é muito bom e era muito ruim. É isso que me estás a querer dizer? Pronto. O que eu te quero dizer é que isto tem a ver com a cultura do clube, com a cultura do país. Felizmente, eu não sou só avaliado pelos resultados. Porque se fosse só avaliado pelo resultado de hoje, eu tinha que ir embora. Mas quem está dentro do clube não avalia só o resultado. Avalia os resultados, os processos, a inovação que fazemos, a construção do elenco, a valorização dos jogadores, a venda de jogadores, a conquista de títulos. É tudo um somatório. Porque senão, cada vez que eu perdesse, nós tínhamos que trocar de treinador, ou então eu, nas oportunidades que tive para sair, tinha saído. E as coisas aqui no Palmeiras não funcionam assim. Já te disse, tive colegas meus que ganharam e saíram, e eu, ganhando ou perdendo, tenho um compromisso e vou assumi-lo. E ponto. Em relação à reflexão, eu acho que este não é o momento certo para o fazer. Fui falando ao longo do ano da renovação, de tudo mais. Eu acho que este não é o momento certo para fazer. É um momento para aceitar a derrota, é um momento para dar os parabéns ao nosso adversário que foi melhor. E faltam mais 2 jogos numa época extremamente desgastante, intensa, onde mudamos muita coisa no início do ano, a meio do ano, no final do ano, e conseguimos competir até ao fim. Isso é o que eu posso prometer. Eu nunca prometi títulos, prometi lutar sempre até ao fim. E quando o adversário é melhor, como foi o caso de hoje, não há muita coisa a dizer. Orgulhoso na mesma de ser treinador deste grande clube, com estes grandes torcedores e com estes grandes jogadores, mas hoje o nosso adversário foi melhor. Que desfrutem, que nós também já desfrutamos, e agora vamos 24 horas, que daqui a 3 dias há jogo outra vez. Muito obrigado ao técnico Abel Ferreira do Palmeiras e obrigado de todos.